Bom, Luiz Carlos, a gente está na iminência de uma provável mudança de governo, com uma economia em que a inflação dá sinais de queda, o ajuste externo está em grande parte feito, mas a situação fiscal é complicada, com um déficit nominal na casa de 10% e uma dívida bruta em alta. Como é que fica o cenário econômico nessa situação? Eu tenho uma visão muito particular da economia hoje e posso dizer que é uma questão que eu tenho pensado sobre ela bastante, reconstruir o cenário econômico lá atrás, procurei me colocar na posição da equipe econômica da época, né, fazendo uma análise, vamos dizer assim, bastante clássica da economia, né, e estou convencido de que o que nós estamos vivendo do ano passado até agora é um estouro de uma bolha de consumo altamente extrema. Né? De consumo do governo ou do privado? Tanto que o número que me chamou atenção para isso já há algum tempo foi o Fernando Monteiro, que mostrou um gráfico da absorção interna. Né? A absorção interna é consumo das famílias, investimento privado e gasto do governo. É uma bela de uma medida, a medida mais ampla que você tem de demanda, porque o investimento, quando ele é realizado, ele é demanda, ele não é oferta ainda. Né? E esse número é incrível, ele chegou a crescer 11% em 2009, 2010, né? Depois começou a se reduzir, mas sempre acima de 10%. O que é um absurdo. Se uma economia como a brasileira crescer a demanda 10% ao ano, é piquenique na beira do vulcão. Levou à inflação, déficit externo. Tudo o que tinha que acontecer. O déficit externo. Para você ter uma ideia, esses 10% medidos, né, em 2011, 2012, era 5% de PIB e 5% de aumento da conta corrente. 5% de PIB, o Brasil não tem condições de crescer isso, principalmente naquele momento em que o desemprego era o mais baixo que nós tínhamos, certo? A ocupação, o setor de serviços, né, que estava defendido das importações, colocando seus aumentos de preço a 9%, 10%, né, e a economia claramente clamando, olha, desacelerem a absorção interna, porque eu não estou aguentando mais. Né? E o que o governo fez? Como a economia, numa situação de tensão como essa, ela começa a desacelerar, é natural, é um mecanismo quase de autodefesa. Né? E quando aquela economia começou a desacelerar, o governo fez uma análise errada, keynesiana, de que a economia estava se desacelerando por falta de demanda agregada. Enquanto que a realidade é que ela estava se desacelerando por excesso de demanda agregada. E aí começou a reduzir o juro do Banco Central, aumentou o crédito do setor público e começou a dar incentivo fiscal para todo mundo abrir mão de imposto, aquele negócio todo. Né? Felizmente, o sistema bancário privado agiu racionalmente, entendeu a situação e ele começou a desacelerar o crédito. De maneira que o aumento de crédito do setor público não foi suficiente para compensar a desaceleração do setor privado e o crédito cai um pouquinho. Mas estava estabelecida a situação de bolha. Né? E aí, com a eleição em 2014, o governo ainda manteve essa estímulo e só piorou as coisas. Mexeu no preço da eletricidade, fez o diabo. Né? Passou as eleições, não aguentaram, a economia explodiu, a bolha explodiu. E nós estamos vivendo a correção da bolha de 2015 e 2016. Você sabe que a melhor referência de bolha que a gente tem hoje para olhar, e é recente, é os Estados Unidos, entre 2008 e 2013. Foi uma bolha. E é interessante, por exemplo, o déficit público americano veio a 10% do PIB, o mesmo que nós temos aqui. Eu tenho um número que eu acompanho, a venda de automóvel, que era 17 milhões de carros, veio para 7. E já recuperou tudo. Então, voltando agora e ao governo Temer, eu acredito que o governo Temer tem esse grande ativo, né, para o sucesso dele,
que ele está pegando a economia nesta reversão de bolha, e aí tem uma tendência natural de recuperação da economia. O Banco Central vai poder cortar juros, Vai poder cortar a confiança juros. vai voltar. A conta corrente está hoje positiva, você tem mais dinheiro entrando de investimento estrangeiro do que déficit em conta corrente. Então, se o governo conseguir ancorar essa recuperação cíclica numa agenda de mudanças, principalmente na área fiscal e na área de ambiente de negócios, nós podemos ter uma recuperação muito mais rápida do que está na cabeça das pessoas. Certo? E nós podemos chegar em 2018 com um cenário eleitoral totalmente diferente daquele que existe hoje. Então, quer dizer, o governo Temer, que seria um governo de transição, pegaria uma economia embicando para cima. Isso. Por isso estou dizendo, a prioridade do governo Temer é colocar uma equipe econômica que não mate essa recuperação. Como ele mataria? O fiscal? Tentando fazer medidas heróicas na parte fiscal. Elas não são necessárias? São, mas não agora. Como eu falei, a questão é muito importante você entender o mandato que o Temer terá como presidente da República por 2 anos e meio. Certo? Nesse mandato, ele não tem condições ainda de propor nenhuma grande agenda de reforma no Congresso, porque ele não tem maioria no Congresso. Ele precisará construir essa maioria na medida que a economia for retomando o crescimento e a sociedade começar a falar, ufa, ainda bem que a Dilma foi embora e entrou o Temer. A partir daí, ele tem condições de começar a construir essa agenda. Evidente que tem medidas de curto prazo que podem ser feitas. Aumento de imposto que é impopular será necessário? Eu acho que ele não tem essa agenda, ele não tem esse mandato, pelo menos no começo. Até porque ele foi apoiado pela Fiesp e por outras federações, que isso é um pecado. Então, eu acho que, por isso estou dizendo, o mandato do presidente Temer precisará ser construído assim, ao longo do tempo, aproveitando da recuperação cíclica para ganhar apoio no Congresso, para poder ter uma agenda mais de curto prazo de mudança. E deixar construído para o presidente que foi eleito em 2018, aí sim, uma agenda muito mais ambiciosa, muito mais difícil, porque vai ter que mexer em Constituição, né? Mas tentar antecipar isso para agora é jogar o mandato fora. Né? E não vai resolver. E não vai resolver. Ainda que sejam medidas importantes. E por isso que eu acho que o presidente Temer, se assim nós o chamarmos dentro de algumas semanas, certo? Ele precisa ter uma equipe econômica que tenha consciência disso. Quer dizer, o pior que ele pode fazer agora é colocar uma equipe de extremistas, né, fiscalistas, certo? De tentar trabalhar um futuro, coisa que nós vamos ter que fazer, certo? E deixar de aproveitar ao máximo essa recuperação cíclica. E por que eu acho que a recuperação cíclica é fundamental? Porque é ela que vai dar força ou não política para o Temer. Quer dizer, o Brasil ele se move muito menos por ideologia e muito mais por resultados práticos. Não é por outra razão que a Dilma tem lá 70% de rejeição. É a economia que explica. É a economia. Né? E agora a mesma coisa. O Temer terá ou não terá apoio político no Congresso, muito menos em função do arranjo institucional com os outros partidos, e muito mais com a percepção do deputado de que o seu eleitor começa a sorrir novamente. Quer dizer, e não é que vai aumentar o emprego, o jeito que está empregado hoje perca aquele medo, né, de ser acordado não pelo japonês da Polícia Federal, mas por uma comunicação da empresa dele que ele foi desempregado. Muita gente tem uma preocupação com a situação fiscal que precisaria de medidas enérgicas, porque o déficit está em 10% do PIB, as projeções apontam uma dívida bruta chegando a 85%, 90% em 2018. Vai ser necessário aumento de impostos e medidas estruturais duras, e ele conseguirá aprovar?
a dívida bruta tem uma componente que não pode ser esquecida, que é 400 bilhões de dólares de reserva que nós temos aí. E essas reservas têm uma contrapartida de dívida pública que tem. Evidente que nós, algum volume de reserva grande nós precisamos ter, dada a situação de mundo emergente. Mas, se o governo tem credibilidade, ele não precisa ter 400 bilhões de dólares de reserva. Né? Então, você começa a gerir um pouco a dívida bruta com alguma margem que ela tem de desinchar essa dívida. Ela foi inchada por causa de um governo como a Dilma, ou tem 400 bilhões de dólares de reserva, ou tem uma crise cambial. Um governo do Temer, bem estruturado, com essa recuperação cíclica, não precisar disso. Mas ele terá que dar um sinal claro de uma recuperação do primário, certo? Acima do que seria, o que era considerado necessário 2, 3 anos atrás, e com isso mostrar que vai haver uma tendência de estabilização e depois de queda da dívida bruta. Só que para que isso aconteça, sem reformas estruturais, você não vai conseguir. Sem desvincular gastos de receita, sem mexer na Previdência. Tem que ter um plano agressivo de privatização, porque a privatização resolve não só a questão de redução de dívida. Por exemplo, um programa de privatização inteligente seria usar os recursos da privatização para baixar o recurso que foi dado ao BNDES. E aí tem que ser um programa agressivo, tem que pôr a Petrobras no meio. Entendi. É evidente que vai ter que se encontrar uma forma de privatização de parte da Petrobras que a sociedade, apesar do escândalo, aceite. Agora, eu olho o governo do Temer, na minha modesta opinião, gerir com inteligência a recuperação cíclica e começar a construir uma agenda de reformas estruturais que dê credibilidade, que ancore o movimento da dívida pública brasileira nos próximos 5 a 10 anos. O fato de ser o mesmo Congresso, fragmentado, no ano eleitoral, algumas medidas talvez ele tenha que aprovar. Será que ele não vai ter resistência a aprovar medidas de ajuste fiscal que serão impopulares? O Congresso, no ano eleitoral, estará do lado do presidente da República que comece a mostrar a recuperação da economia. O brasileiro vota com o bolso, vota com o seu sentimento. Então, se nós tivermos não sei se vai ter tempo, mas certamente nós vamos chegar em outubro, ano das eleições, com as expectativas de inflação muito mais ancoradas que tem hoje, certo? Você vai chegar em outubro com o desemprego começando a dar alguns sinais de reversão. Certo? Então o Banco Central vai poder cortar vai juros, abaixar juros. Mas o emprego ainda tende a reagir. Mas tudo bem, mas aí é um problema o candidato, ele terá um espaço de, olha, eu votei pelo impeachment exatamente para que a gente tivesse... É um outro discurso. Então, o grande instrumento de credibilidade que o Temer pode construir é chegar em outubro, novembro, com as perspectivas de economia muito superiores às que nós temos hoje. O problema que a gente olha da economia brasileira, e economistas mais ortodoxos, mais heterodoxos, acho que nesse ponto concordam, embora o diagnóstico seja diferente, a nossa produtividade é muito baixa. A gente não precisaria de uma agenda de reformas para aumentar essa produtividade, para que quando essa recuperação cíclica se encerre, o Brasil possa engatar um ritmo de crescimento mais alto, para não bater novamente numa restrição externa ou numa inflação alta? Estas reformas dependem muito de um calendário, vamos dizer assim, de apoio de opinião pública ao governo. O próprio Fernando Henrique, que tinha um apoio tremendo, pelo menos no primeiro mandato dele, teve dificuldade. E essa agenda de produtividade ficaria para 2018, para o próximo mandatário? Certamente. Porque é o seguinte, se há uma coisa que ele não precisa se preocupar, o Temer, é com ganho de produtividade. Certo? Porque nessa recuperação cíclica, o ganho de produtividade vai ser monumental. Em cima da ociosidade. O problema da ociosidade é você criar a ociosidade. Aí tem um custo. Isso vai cair nas costas da Dilma. Entendi. Nas costas, ou no mandato do Temer, o que vai aparecer para a história é uma baita recuperação cíclica. Se o presidente Temer
tiver sucesso na gestão dessa recuperação cíclica, certo? Você muda o cenário eleitoral para 2018. E essas pesquisas que aparecem hoje, certo? Elas vão estar completamente superadas por uma nova realidade. No caso de não haver troca de mandato, ela parece difícil hoje. A presidente Dilma, caso ela continue, ela se beneficiaria disso? Tudo que a gente está dizendo? Quer dizer, a recuperação cíclica com ela é possível? Ou o senhor acha que não ocorreria com ela? Não, acho que não ocorre. Eu acho que ela e a equipe dela não tem capacidade de Quer dizer, essa reversão de confiança necessária não ocorreria? Não vai ocorrer. E sem ela, a recuperação cíclica é muito mais fraquinha. A combinação de uma economia que quer se recuperar, certo? Com um cenário de expectativas bem ancorado, é que vai dar o maior sucesso nesse período. E aí sim, nós podemos chegar a 2018 com um cenário político que é o oposto, certo, do que está na cabeça do Aécio e do governador de São Paulo. E crise política e Lava Jato foi um fator de imprevisibilidade que, junto com a economia, levou acho, ao possível fim do governo Dilma. Isso não pode fazer com que esse cenário razoavelmente ou bastante otimista que você tem hoje não se concretize? Não sei, eu não sei, não saberia dizer. Eu, como profissional de análise econômica, sou obrigado a dizer o cenário que eu vejo sem a ocorrência de uma catástrofe externa. O Lava Jato pegar um depósito na conta do presidente Temer, certo? Mas isso duvido que alguém... E é um pouco, talvez, a armadilha que se tem hoje para o político. Eu vou tomar uma decisão, principalmente dos dois do PSDB, eu vou não correr o risco do Lava Jato, ou eu vou correr o risco do Lava Jato e me posicionar de uma forma adequada e forte para as eleições de 2018. É o que deve passar na cabeça dos dois. O Brasil é uma sociedade que anda aos trancos e barrancos, certo? Ela precisa ter uma crise como nós estamos vivendo para que você acumule energia para dar um passo seguinte. Eu acho que nós estamos nesse ponto. Depende da liderança que vai aparecer.